Tipo assim, o mundo tem que acordar. E o legal é que o mundo tá acordando. O mundo tá acordando. Você não acredita, ô Douglas? Não. Não, completamente não. Arthur, eu tô querendo fazer umas perguntas pra você, mas eu sei que o Douglas tá aqui com umas perguntas também. Então, o Douglas hoje é nossa participação especial, né? Então eu vou deixar ele fazer aqui a primeira pergunta pra você. Então, atenção, o tema hoje é democracia. É do bem ou é do mal? Tchan, 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 tchan. Então vamos lá, fica à vontade, o Douglas. Pode fazer a sua pergunta pro Arthur, que é o nosso convidado dessa noite. O Arthur, levando o tema em consideração, a democracia é do bem ou é do mal? Bom, levando o tema em consideração, eu acredito que a democracia é do bem. Eu tô contra o Platão, que é um dos filósofos que eu mais gosto nesse quesito. Pelo seguinte, eu sempre vejo muito pelo lado das minorias. Uma vez que o ser humano ele tende a criar instituições de dominação, isso é uma coisa completamente normal. Sempre vai ter pessoas que vão estar necessitadas ou que vão estar desamparadas cujo Estado não tem interesse, ou as pessoas mais poderosas não têm interesse em ajudar. A democracia, ela, embora não tenha nascido com esse fito, ela permite hoje em dia que nós temos um avanço social maior, ela permite que as pessoas menos necessitadas tenham opiniões em assuntos que vão interferir diretamente com as suas vidas. Então, embora realmente a democracia não seja um sistema perfeito, nós temos instrumentos jurídicos para aperfeiçoá-la, na medida do possível, claro, mas ela permite hoje em dia uma participação maior das pessoas mais necessitadas, e para mim isso é o suficiente para que eu coloque a democracia como sendo do bem. Juridicamente dizendo, né? Juridicamente dizendo e socialmente também. Socialmente também. E as cláusulas pétreas, você sabe me dizer qual que seria a origem delas? Se elas têm mais uma tendência socialista, se elas são mais assim, tendendo à direita? Bom, as cláusulas pétreas, então, primeiro de tudo, só definindo, as cláusulas pétreas, elas definem o núcleo material da Constituição, né? Ou seja, são os assuntos que não podem serem abolidos por meio de emenda, tá? Só que o que acontece? As cláusulas pétreas, em termos, assim, ideológicos, digamos, elas são principalmente concentradas na proteção aos direitos humanos, aos direitos individuais. Perfeito. Então, eu não vejo nem como ela sendo de matriz socialista ou de matriz capitalista, uma vez que, ao meu ver, os dois sistemas econômicos, eles necessariamente devem implicar uma proteção básica aos direitos individuais do homem, que são seus direitos naturais. Agora, as outras cláusulas pétreas, elas são mais referentes à separação de poderes, à forma federativa de Estado, que foi a forma escolhida, ao direito do sufrágio universal, ao voto direto e secreto. Uhum. Então, são mais nesses assuntos que as cláusulas pétreas elas entram, e nos assuntos relacionados aos direitos humanos, né? Mas os direitos humanos, como eu disse, não me parecem ser uma ideia, um conjunto de ideias que estejam associados a qualquer tipo de matiz ideológico. Eu fiz uma relação direta, né? Até por conta do tema, né? Por conta da democracia. Então, as cláusulas pétreas, elas garantem o direito de ir e vir e outros direitos também da população, certo? Sim. E se isso for ferido, né?
durante algum processo, né, que aconteça com a nossa nação, isso daí está diretamente atingindo a nossa democracia? Desculpa, eu acho que eu não ouvi o comecinho da pergunta. A pergunta é a seguinte: se nós temos essas cláusulas que garantem todos os direitos da população brasileira, Certo? se algumas dessas cláusulas forem tolhidas, a gente está ferindo diretamente a democracia? Sim, com certeza. Pelo seguinte, a Constituição Federal de 88, ela é um tipo de Constituição que a gente chama de promulgada. Ou seja, a origem dela é uma Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte tem os seus membros elegidos pelo povo, certo? Então, a gente chama até de poder constituinte originário. Esse poder constituinte originário, ele emana do próprio povo, certo? Então, a partir do momento em que você tem uma Assembleia Nacional Constituinte eleita pelo povo, ou seja, indiretamente representando a vontade do povo, colocando como um limite material, só a título de exemplo, a forma federativa de Estado, não pode acontecer que uma emenda constitucional venha e tolha a forma federativa de Estado, porque foi uma coisa que o povo democraticamente, digamos, ou seja, pela vontade dele, definiu ali atrás, no nascimento da Constituição. Logo, sim, se por algum acaso algum tipo de emenda ou algum outro tipo de modificação ela escapasse aos mecanismos de prevenção constitucionais e legais, sim, haveria violação à democracia, porque haveria violação à vontade primeira do direito, que é o povo.